Fala galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira e esse é o canal Vulgo Fute. Tô sumido, mas tô voltando aqui pra gente conversar um pouquinho, querer falar de Vasco, cara. Falar de Vasco, porque agora temos o retorno do Pedrinho e com isso já começa a surgir as conversas, né, sobre contratações, sobre SAF e tudo mais. Também falar sobre jogador sendo anunciado. Treinador, né, um novo treinador já acompanhando de perto, né, o treino de cedo no CT Moacir Barbosa, tudo isso muito mais no vídeo agora, mas antes de dar início aqui, mesmo estando sumido, cara, eu preciso e necessito do seu apoio. Caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo à família Vulgo Fute. Já é inscrito? Bom, dá essa moral, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha, beleza? Cara, essa sexta-feira, né, foi uma sexta-feira de bastante movimentações, né? A questão aí envolvendo o presidente Pedrinho, sobre seu retorno aí, né, pelo menos de momento até a SAF, né, a poder comandar de novo o futebol do Vasco da Gama. E vamos começar falando aqui, como eu disse aí, foi notícia de ontem, eu sei que você já está atualizado, que você acompanha tudo de Vasco, mas vamos começar falando sobre o hoje, né, o agora, né, deixa aí algumas fotos passando do treinamento hoje, treinamento / jogo treino, né, no CT Moacir Barbosa, que teve, né, hoje já sendo ali, não comandando, mas já acompanhando de perto, né? O Pedro Emanuel, que é o nosso novo treinador, né? Esteve lá no CT Moacir Barbosa, conhecendo e também acompanhando, né? Esse treino hoje de cedo, né? Porque o Vasco já volta a campo na próxima quinta-feira, tá? Dia 16, dia 16, quinta-feira que vem já tem Vasco. E aí, todo mundo já está aí reapresentado, todo mundo já está treinando, tá bom? O Andrés Gomes, que já, né, encerrou sua passagem lá junto com a sua seleção na Copa do Mundo, deve se representar na segunda-feira, tá bom? Então basta estar em todos os preparativos. Agora, obviamente, né, os próximos treinos já serão comandados ali, né, por Pedro Emanuel. Inclusive, deixa nos comentários o que você achou a respeito da contratação desse treinador, né, Pedro Emanuel, que é o nosso novo treinador, que daqui pra frente vai comandar aí o Vasco, beleza? E aí, a outra notícia que também é importante foi que o Vasco anunciou, né, a contratação de Paulinho, que a gente já sabia, já tinha de certa forma chegado, já tinha até mesmo antecipado sua vinda ao Vasco, porque o contrato dele já estava ali, enfim, ele já estava acertado com o Vasco, e agora o Vasco de forma oficial anunciou nas suas redes sociais, para todo mundo aí, né, o contrato com o lateral esquerdo Paulinho, né, até dezembro de 2029, lateral esquerdo, jogador novo, 22 anos, é o primeiro reforço do Vasco, né, pra esse meio de ano. É o primeiro reforço, o reforço já tá aí, tá? Então aí ele até mesmo já tá treinando com a rapaziada, já deve estar ambientado, né? Então, Paulinho aí de forma anunciada. Eu tô falando sobre questões de jogadores, contratações. O Marino Renestrosa, ele é aquele tipo de jogador que a gente sabe do potencial dele, que ele pode entregar mais, não vem jogando, já tá numa situação um pouco delicada com a torcida e tudo mais. E muitos clubes estão de olho no Marino Renestrosa. Um desses clubes, né, foi o Deportivo Cali, segundo um jornalista do futebol colombiano. O Cali foi um dos mais interessados, realmente demonstrou muito interesse, buscou ali informações sobre o jogador, procurou o clube. O jogador também demonstrou muito interesse, né, também tentou ali, mas o Vasco não cedeu, né, o Vasco recusou, tá? Porque foi um jogador que o Vasco fez um investimento. Como disse, é um jogador do qual a gente ainda tem lá no fundo uma esperança, porque é um jogador que a gente sabe que tem talento, né? Mas algumas coisas ele não fez por onde, quando ele curte, na minha humilde opinião, algumas postagens, né? Falando um pouco desse momento não legal que ele tá vivendo no Vasco. Quando ele também curte post, né, sobre possíveis transferências dele para outros times, etc, como a gente já viu. Ele foi cobrado pela torcida, foi um dos mais cobrados, né, quando teve aquela manifestação lá naquele protesto lá no CT, tá bom? Então, assim, é um jogador, como eu disse, tem muito mercado, mas o Vasco pagou por ele, então acho que o Vasco tem ainda esperança no futebol de Marino Renestrosa. Também, a gente não pode negar, também teve aquela fala lá do nosso ex-treinador, do Renato Gaúcho, também não contou muito sobre a questão envolvendo jogadores colombianos, não sei se isso também acabou afetando ali um pouco essa situação toda, mas, né, Deportivo Cali, assim como outros clubes, mas parece que realmente o Deportivo Cali foi um dos que mais ficou interessado na situação de Marino Renestrosa, mas o Vasco, de momento, não, beleza? E para poder fechar aqui, cara, Nelson de Ossa, como eu disse, o retorno do presidente Pedrinho vai fazer com que o Vasco volte a movimentar a questão envolvendo a SAF e também movimentar a questão envolvendo reforços, que a gente precisa de muitos reforços, todo mundo sabe isso. E um que estava praticamente dado como certo, e era questão de detalhe, faltava só ter aquelas questões de garantias financeiras, né, garantias bancárias, se é garantia bancária ou garantias financeiras, né, mas com essa situação toda envolvendo a injustiça, Pedrinho, etc., meio que deu uma travada, mas, né,
Vou ler aqui uma informação, ó. O Eduardo Ferrari diz que faltam apenas detalhes para De Ossa vir para o Vasco. Eduardo Ferrari, do canal Vasco Connect, né, garantiu que o Vasco irá focar nos reforços para recuperar o tempo que foi perdido. Segundo o jornalista, Nelson De Ossa já está fechado com o Cruz Maltino. Restam apenas detalhes para que a negociação seja concretizada. A informação. Agora, o Vasco vai focar nos reforços e tentar recuperar o tempo perdido. O Vasco retomou a negociação com alguns reforços, De Ossa já está fechado, restando apenas detalhes. Então, isso aqui, então, mesmo com toda a situação, tava ali, o jogador já até se representou lá o Real Betis, um jogador que tem muito mercado, tá? Então, agora resta a gente ver os próximos passos, tá? Então não é nenhuma afirmação que ele vai vir algo do tipo. Já tá meio caminho andado. Faltava só mesmo concretizar, que é assinar. É o time lá ver as garantias que o Vasco ia ter para poder suprir ali os valores da negociação, porque é um jogador muito caro. São, da últimas informações que eu trouxe, era algo ali envolvendo entre 9 milhões, podendo chegar a 12 milhões, com metas, etc, tá? Então assim, bom, agora a gente, como a própria informação fala ali, né? Recuperar, né, esse tempo perdido, porque isso foi se arrastando, ainda falta muitas coisas ainda a serem resolvidas, tá? E, como a gente falou, quinta-feira o Vasco já volta a campo, o Vasco continua na zona do rebaixamento, o Vasco continua precisando reforçar, e com isso, agora, com esse retorno do Pedrinho, pode ser que essas coisas realmente consigam andar, e é o que a gente torce, tá beleza? Dito isso, um vídeo rápido, simples, mais informações eu volto aqui, tá bom? Obviamente a informação esteve durante a semana, mas eu não consegui gravar por conta do trabalho, mas estou gravando esse vídeo agora de tarde. Amanhã de manhã vou me esforçar para poder trazer um vídeo para vocês, beleza? Muito obrigado para vocês que continuam aqui comigo, somos mais de 1.000 inscritos, o canal O Fute não para de crescer, beleza? Tô metendo meu pé, fiquem com Deus, ótimo sábado, foi!